Olá, nos anos. Agora a gente vai dar prosseguimento às matérias que a gente vai continuar aprendendo em matemática e a gente chegou à função. A função é uma matéria que a gente vai utilizar ela principalmente no primeiro ano com mais intensidade. Vamos nos aprofundar nessa matéria. Então, o que a gente vai ter agora é uma introdução à função, tá? Então, é uma matéria bem tranquila, visto que vocês estavam vendo, que era um pouquinho mais complexo. Ela é uma matéria um pouco mais tranquila, tá? A gente vai ver sobre como formar, como ter uma lei de formação, variável independente e dependente, domínio e imagem de uma função e os pontos no plano cartesiano, tá? Então, uma função é uma maneira de a gente colocar uma equação dentro de uma situação. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha nos exemplos que a prof preparou aqui. Então, noção de função. Então, vamos dar uma olhadinha nessa função que a gente pode fazer. Juliana vende bolos caseiros a R$10 cada. Então, eu só tenho essa informação e a partir dela eu quero fazer uma lei de formação, ou seja, uma equação que vai funcionar e vai representar a quantidade de bolos que a Juliana pode vender, mas não só a quantidade de bolos, mas o valor que ela vai receber por essa quantidade de bolos, de acordo com a quantidade de bolos. Então, essa equação vai funcionar assim, ela vai ter duas incógnitas, tá? Primeiro aqui, ó, Juliana vende bolos caseiros a R$10 cada. Então, é R$10 o valor do bolo. Quando ela vender um bolo, ela vai receber R$10. 2 bolos, R$20. 3 bolos, R$30. E assim por diante, tá? Isso significa que a quantidade de bolos que ela vai vender é variável, ele vai mudar. Então, tem dia que ela pode vender mais bolo, menos bolo. Tem dia que ela pode vender bolo nenhum, tá? Então, como essa quantidade de bolos, ela varia, a gente não pode usar um número fixo, dizer que é 2, que é 3, que é 4. E na matemática, quando a gente não pode achar um valor fixo, o que a gente faz? A gente coloca o x. Então, a equação que representa o valor dos bolos que ela vai vender, não o valor de um bolo, mas o valor da quantidade que ela vai receber, de acordo com a quantidade de bolos que ela vender, é 10x. Então, aqui existe um vezes, ou só 10x, mas existe um vezes no meio. Porque se ela vender um bolo, vai ser 10 vezes 1, 10. Se ela vender 2 bolos, vai ser 10 vezes 2. Se ela vender 20 bolos, vai ser 10 vezes 20. E aí, eu vou saber o quanto que ela vai receber por essa quantidade, tá? Aqui a gente coloca o y ou o f de x. Para nós, é a mesma coisa por enquanto. Eu vou começar colocando o y. Ó, esse x aqui é quem? É a quantidade de bolos, tá? Quantidade de bolos. Então, só pra gente ficar bem ligado. O x é a quantidade de bolos. E quem que é o y, prof? É o valor que ela vai receber ou que o cliente vai pagar. Tá? Eu vou fazer umas aqui para vocês entenderem o que a prof quer dizer. Então, olha só. Y igual a 10x. Se ela vender 0 bolos, vai ficar assim, ó. Y igual 10 vezes o x. Lembra que o x é a quantidade de bolos? Se ela vender 0, vai ficar 10 vezes 0. 10 vezes 0, 0. Esse valor aqui, ó, que fica y, que é o valor que eu acho no final, é a quantidade de dinheiro que ela vai ter. Então, se ela vender 0 bolos, ela vai ter R$0 de dinheiro. Y igual 10 vezes... Se ela vender um bolo, ó, no lugar do x, eu vou colocar 1. Isso vai fazer ela ter R$10. Então, se ela vender um bolo, aqui é o x, a quantidade de bolo, e aqui é o y, que é o quanto ela vai receber, tá? Ela vai receber R$10. Se ela vender 2 bolos, ó, aqui no lugar do x eu vou colocar 2. 10 vezes 2, 20. Ela vai ter a receber R$20. Se ela vender 3 bolos, vai ficar 10 vezes 3, 30. Se ela vender 4 bolos, 10 vezes 4, 40. Aí tem um monte, dei uma puladinha. E se ela vender 10 bolos, 10 vezes 10, que é 100. E se ela vender 11 bolos, 10 vezes 11, que é 110. E assim por diante. E se ela vender x bolos, 10 vezes x, que é a quantidade de bolos que ela vai vender.
Então, observa que desse ladinho aqui eu vou ter os valores de x, então eu tenho uma equação onde eu tenho yx. O x é a minha variável independente, ele não depende de nada, ele depende só da quantidade de bolos que eu vendo, mas ele não é imposto para mim. Então, a gente chama de variável independente. Esse é o x, é a variável independente. Quantos bolos eu vender vai me dar uma quantidade de preço a pagar. Então, tô vendo que os x estão tudo aqui, ó. A gente coloca aqui no meio da formulazinha. Então, o x, a quantidade de bolos, é a minha variável independente. O y é a variável dependente. Como assim, prof? Variável dependente. Por quê? Porque ele depende de quantos bolos. Ele não pode ser o 5. Ele não pode ser o 15, se ele quiser. O x pode ser a quantidade de bolos que ela vende. Então, ela é independente. Mas o y não. O valor do y que dá aqui, ó, depende do valor de x. Então, se eu colocar 0 aqui, ele vai dar 0. Se eu colocar 1 aqui, ele vai dar 10. Se eu colocar 2, ele vai dar 20. Ele depende do valor de x. Então, a gente diz que ele é uma variável dependente, tá? Então, o x é a quantidade de bolos e o y o valor a receber, tá? Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, aqui, ó, eu já vou fazer ali o x e o y, vocês já vão entender. Se eu quisesse fazer aqui, vamos dizer que esse daqui é a conta, y igual 10 vezes x, e aqui eu vou colocar os valores de y. Aqui o y deu 0, y deu 10, aqui o y deu 20, aqui deu 30, aqui deu 40, aqui deu 100... Aqui deu 110 e assim por diante, tá? Então, esses aqui são os valores de y. Então, eu coloco a quantidade de bolos e encontro o valor que ela vai receber, de acordo com a sua venda. Já vou falar sobre domínio, eu quero fazer mais um exemplo para entender. José vende pastéis no delivery. Então, o que é o delivery? É só para entregar. Tá? Então, ele não tem um lugar para comer, nada, é só para entregar. E o valor é de R$5 por pastel, mais R$3 para entrega. Então, observa, o y, que vai ser quanto o José vai receber, vai ser igual a 5. Esse 5, ele é o valor por pastel. Se o José vender 2 pastéis, vai ser 10, 3, 15 e assim por diante. O 5, ele é acompanhável da variável, tá? Por quê? Porque o valor 5 vai ser multiplicado pela quantidade de pastéis que ele vender, tá? Então, eu não posso botar só 5, porque se o José vender 20 pastéis, tá? Então, um 5 não vai representar. O 5 vezes a quantidade de pastéis que ele vai vender, vai representar, tá? E aí, ele tem mais R$3 para entrega, ó, mais R$3, olha aqui, mais R$3. Isso daqui é a minha função. Isso daqui, ó, é uma função. Isso daqui é uma função, tá? E especificamente, o nome disso daqui é leite ou almoção. É como a gente forma a função. Então, ele vai vender a R$5 cada pastel e vai cobrar R$3 para entrega. Prof, por que tu não coloca 8 direto? Porque ele não vai cobrar R$3 por pastel. Se a pessoa comprar 10 pastéis, ela vai pagar só uma taxa de entrega. Então, eu não posso colocar direto 8 no custo. Eu tenho que deixar o valor do pastel e só colocar uma vez o custo. Então, só pra gente entender, olha aqui, os valores de x. Se ele vender 0 pastel, 1 pastel, 2 pastel, 3 pastel, 4 pastel, 5, tá? Aqui, a gente vai colocar a formulazinha que é y igual 5x mais 3. E aqui o valor do y. Vou fazer a tabelinha bem rapidinho aqui, pra gente ver como é fácil. Então, vamos lá. Y igual 5x mais 3. Então, é 5 vezes o x, que no nosso caso é 0 agora. Mais 3. 5 vezes 0 é 0. 0 mais 3 é 3. Então, se ele vendesse 0 pastel, digamos assim, ele ia entregar nada. Mas ele ia ter a taxa de entrega, digamos, tá? Só pra gente entender. Se ele vendesse 1 pastel, ficaria 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, se uma pessoa comprasse 1 pastel, ela pagaria R$8. Ele receberia R$8.
no lugar do 1 agora, no lugar do x, eu vou colocar 2. Porque agora o meu x é 2. Ele vendeu 2 pastéis. 5 vezes 2, 10 mais 3, 13. Então, 2 pastéis, a pessoa vai pagar 13. Tá vendo que a prof falou? Ela não vai pagar 2 taxas de entrega. Ela vai pagar só uma. Então, por isso que o 3 tem que ficar aqui separadinho. Agora, se vender 3 pastéis. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18 reais. Se ele vender 4 pastéis. 20 mais 3, 23. E 5, 25 mais 3, 28, tá? Então, esse daqui é a quantidade de pastéis, esse daqui é o valor que ele vai receber, ou o valor que o cliente vai pagar, tá? Que é a mesma coisa, no caso. E aí, a gente tem os valores de X e os valores de Y. Então, o X, ele é o independente, que a gente pode vender quantos pastéis quiser, mas o Y, ele depende do valor do X, tá? Então, vamos lá, 5 reais cada pastel, que eu não sei quanto eles vai vender, mais a entrega de 3 reais. Aqui, a Juliana vende bolo caseiro, é 10 reais cada, então é só 10 vezes a quantidade de bolo. Ela não tá cobrando pra entregar, de certas pessoas vão retirar na casa dela, onde ela vende, tá? Então, são casos que se faz de maneira semelhante, mas a gente tem que observar a particularidade de cada um, tá? Quem que é o domínio desse exemplo aqui, ó? É os valores de X. Então, o que que eu coloquei como domínio aqui, ó? 0, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou botar um montão de pontinho, tá? Porque aqui tem pontinho, então ele foi infinitamente. São os valores que eu coloquei para X, nesse meu domínio aqui. E na minha imagem, são os valores que eu tenho de Y, tá? Ó, os valores de Y é a tal da imagem. 0, 10, 20 e assim por diante, tá bom? Já tem, tá? Então, domínio é os valores que eu coloco para X e imagem é os valores que eu encontro para Y. Ó, o domínio daqui, ó, desse meu. Domínio meu. O domínio é os valores de X, ó, eu usei de 0 a 5, então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observa que aqui eu coloquei um monte de pontinho, 3 pontinhos, eles são infinitos. Aqui não, aqui eu só usei esses números, então, é meu domínio. E quem que é a minha, imagem? Minha imagem é os valores de Y. 3, 8, 13, 18, 23, 28. Beleza, tá? Então, domínio, os valores de X, imagem, os valores de Y. E aí, a gente vai dar uma olhadinha nas questões e vai fazer de acordo com o que pedir. Por exemplo, aqui a prof pediu, a prof fez, por exemplo, que aumenta o frete, com o frete, né, com a entrega. Mas a gente poderia diminuir, por exemplo, assim, a gente poderia dar um desconto. Juliana fez uma promoção dos seus bolos caseiros e tem um desconto de R$2. Então, aqui seria, por exemplo, de R$2 por compra. Não importa quanto a pessoa vai comprar, mas ela vai ter um desconto de R$2. Então, aqui, por exemplo, no caso da nossa equação, se a Juliana aqui, ó, que vende bolo a R$10, desse um desconto de R$2, a minha equação ia ficar y igual a 10x, que é o valor do bolo dela, menos 2. Então, o desconto é R$2, não importa quantos bolos ela comprar, vai ter desconto de R$2. Então, se ela comprar 3 bolos, vai ser 10 vezes 3, 30, menos 2, 28. Se ela comprar 5 bolos, 10 vezes 5, 50, menos 2, 48. Então, assim seria um desconto que a gente poderia dar, entendeu? E aqui seria um valor a acrescentar. E o resto seria o preço do produto mesmo, vezes a quantidade, né? Então, que é bem tranquilo. Se vender esse pastel, vai ser o preço do pastel vezes a quantidade que vender. Preço do bolo vezes a quantidade que vender. Não é difícil, tá? Pois eu vou passar uns exercícios pra vocês. Vocês vão ver que vocês vão fazer de boa, bem facinho, tá? Então, é assim que surgem as equações. Às vezes, vocês ficam pensando, por que tem tanto x e y nessas equações? Porque a gente precisa representar casos como esse, para ver se tá dando lucro. A gente poderia fazer um caso para saber, por exemplo, assim, ó, no caso da Juliana. Juliana tem um custo de R$5 por bolo. Ela vende a 10, mas ela tem custo de 5. Então, eu vou fazer ali uma coisa para poder tirar e ver só quanto Juliana ganha, né?
líquido, que digamos assim, o lucro dela, tá? Então, essas equações servem para esse tipo de questão. Aqui, nesse caso aqui, a prof queria mostrar para vocês que depois que a gente acha o x e o y, a gente pode colocar os pontos no plano cartesiano. Eu já vou vir aqui fazer esses pontos. Então, vocês já viram em outros momentos o plano cartesiano, né? Que é aquelas retas x e y. E eu vou construir com vocês um plano cartesiano hoje, agora. E eu quero que preste bem atenção como a prof vai fazer. Se você construir o plano cartesiano errado, de maneira errada, não medir tudo direitinho, não colocar o ponto no lugar certo, eu sou obrigada a dar errado. Então, eu quero que vocês observem bem como a prof vai construir para saber como fazer, tá? Então, o plano cartesiano, que é o gráfico da minha função, ele vai ser representado pelas retas x e y. A reta x é a reta deitadinha, é a reta que tá... Deixa eu só dar uma olhada ver se tá reta. É a reta que fica na horizontal. Essa aqui é a reta x. A reta y é a reta que fica na vertical. Essa aqui é a minha y. A prof vai utilizar a régua, ó, eu vou colocar bem aqui em cima do 10. E a cada 1 centímetro para lá ou para cá, a prof vai fazer um risquinho. Por quê? Porque daí vai ficar tudo medidinho, os pontos vão dar bem certinho, ó. A cada 1 centímetro, a prof vai fazer um risquinho. Pra cá. Vai fazer isso na retinha do x e na retinha do y. Ó, lembra que tem que estar bem certinho em cima de 1 centímetro, para poder dar bem certinho. O prof não consegue ver bem certinho, porque não tá bem em cima, que bem em cima tá o celular, tá? Mas acredito que já deu. Aqui em 1 que eu quero fazer aqui, 8 aqui. Ó, agora na reta do x, aqui é o ponto 0, 0, tá? Pra cá são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra cá são os valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Pra cá são os valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para baixo são os valores negativos. Então, o x tem valor positivo e negativo, o y tem valor positivo e negativo, tá? Nessa ordem, não pode trocar a ordem, botar os negativos para cima ou para o lado errado, tá bom? Tem que ter bastante atenção nisso. E agora a gente vai colocar os pontinhos no plano cartesiano. Então, ó, a primeira coordenada é do x, que os pontinhos são x e y, e a segunda do y. Então, o x é 2 e o y é 1. O x, que é o deitadinho, é 2. Tá aqui o x2, ó. E o y é 1, 1 aqui pra cima. Observa que a prof vai fazer. Esse é o 2 e esse é o 1. Ó. Eu vou fazer, gente, só de lápis essas pontilhadas pra não ficar muito risquinho. Ó, aqui é o 2 no x e aqui é 1. O encontro dele é o meu ponto. Aqui é o ponto A. Esse é meu ponto A. O meu ponto B, olha aqui, é 1 no x e 2 no y. O y é de pé. 1 e 2. Ó, aqui é o meu ponto B. Vou fazer assim que daí você consegue ver. Então, aqui eu consigo colocar de acordo com as coordenadas aonde meu ponto vai. O meu ponto C é o ponto 0 no x e 2 no y. Então, olha como é que bota esse ponto. O 0 que fica em cima da coordenada do x e 2 no y, que é o que tá de pé. Ó, quando a gente coloca uma coordenada 0, uma delas é 0, quer dizer que fica em cima da reta, tá? Qual reta? Se for 0 no x, vai ficar acima da reta do y. Então, no y é 2 aqui, ó. Tá vendo 2 aqui? Aqui vai ser o ponto C. Se zerou no x, vai ficar em cima da reta do y. Olha o contrário. É 3 no x e 0 no y. Significa que vai ficar em cima da reta do x
e no ponto 3. Então, aqui é o x no ponto 3. Aqui vai ser o ponto D. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, ó, em cima da reta do x, porque os y zerou. O próximo ponto, ponto E, é menos 1 no x, aqui, ó, menos 1, e 2. Menos 1 e 2. Ó, onde encontra? Aqui é o ponto E. O ponto F é 2 no x, 2 no x, e menos 3 no y, ó, o y para baixo. 2 no x e menos 3. Ó, se encontraram aqui. Esse aqui é o ponto F. O ponto G, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 no x tá pra cá. E menos 2 no y tá pra cá. O ponto de encontro aqui. Esse é o ponto G. E o ponto H é o ponto 0 e menos 3, ó. É 0 no x, vai ficar em cima da reta do y, no menos 3, aqui, ó. Aqui, em cima do menos 3, é o ponto H. E assim a gente vai colocando os pontos, tá? De onde vem esses pontos? Vem daqui, ó. Por exemplo, par x e y. Aqui é 0 e aqui é 0. Aqui é 1 e aqui é 10. Tá vendo eu formar os pontinhos? Aqui o valor de x é 2 e aqui o valor de y é 20. E assim por diante. Mesma coisa aqui, ó. Os pontos x e y. O x aqui é 0 e aqui deu 3. O x aqui é 1 e aqui deu 8. E assim por diante. O x aqui é 2 e aqui deu 13. Então, esses pontinhos x e y, eles vão representar valores que a gente vai colocar no gráfico assim, dessa maneira. Então, se eu quisesse representar esse ponto aqui, ó, 0 e 3 e 1 e 8, que eu encontrei aqui. Vou colocar ele aqui. 0, 3... Eu já fiz esse? Não. E 1 e 8. H, I, J. Então, o meu I é 0 no x e 3 no y. 3 aqui, ó. No y. Esse é meu ponto I. O meu ponto J é 1 no x aqui e 8 no y aqui em cima, ó. Por isso que eu fiz essa minha paradinha. Deu uma andadinha, uma barriguinha aqui. Mais ou menos. Esse é o J, tá? Então, assim a gente vai pegar os parzinhos que a gente encontra aqui e colocar no gráfico. A professora não vai colocar esse, porque daí tinha que fazer um gráfico muito grande, 20, 30 ou 28. E aí não cabe esse tipo de gráfico aqui quando a gente faz com a régua, muito pequeno, tá? Então, a gente, recapitulando. A gente aprendeu a fazer lei de formação, a gente descobriu o que é o x e o que é o y, a gente fez a tabela, tá? Achou os pares ordenados, aprendeu o que é domínio, o que é imagem, e depois aprendeu ou reaprendeu, que a gente já teve antes, né? A colocar os pontos no plano cartesiano, tá bom, nono ano? Um abraço pra vocês, se precisarem, contatem a prof, tá bom? Tchau, tchau!